A lição de Anakin Skywalker para Ahsoka na parte 5 da série vai muito além do que apenas viva ou morra. Vamos conversar sobre isso agora aqui no Diário Rebelde. Todos os Wings Reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e seguimos cheios de emoções por causa do episódio 5, a parte 5 de Ahsoka, Guerreiro das Sombras. Em seu treinamento final com Ahsoka, Anakin Skywalker disse que nunca é muito tarde para aprender, né? Nunca se está muito velho ou velha para aprender, e a parte do velho ou velha ele deixou bem claro pra coitada da Ahsoka, né? Ô Anakin, só porque você rejuvenesceu com produtos Ivone assim que você morreu, não precisa ficar jogando isso na cara dos outros. Acreditem ou não, essa safada tem 62 anos. Primeiro, a gente pode até ter pensado que era uma lição de combate, né? De duelo de sabre de luz. Até porque o Anakin imediatamente liga o seu sabre e começa a treinar com a Ahsoka de uma forma até suave. Se a gente for comparar com o Anakin Skywalker duelando, por exemplo, no episódio 3 contra Obi-Wan Kenobi, a gente tem um modo de combate muito mais tranquilo. Ele estava de fato treinando a Ahsoka e foi isso que o episódio poderia, sim, deixar subentendido que aconteceria, mas não era o caso. Anakin Skywalker não estava apenas situando a Ahsoka em movimentos de combate de sabre de luz. E a gente pode até parar para pensar, aliás, temos muitas visões de Star Wars, e isso é muito legal, e uma das visões é de que Star Wars é uma história de sabre de luz, né? Uma história de combate, de porradaria com espadas luminosas. E aí, o que importa nessa porradaria com espadas luminosas é o que está por trás disso. A gente tem muitos duelos de sabre de luz significativos durante a saga Star Wars. E aqueles que são mais importantes são justamente aqueles que vão ter algum tipo de explicação, aliás, algum tipo de sentimento envolvido ali para com quem está enfrentando. Um dos duelos mais importantes e mais significativos, talvez o mais pesado da saga, é o duelo do episódio 6, Retorno de Jedi, onde a gente tem Luke Skywalker enfrentando seu pai, Darth Vader. Ali, a gente tem Luke ciente de quem era aquele homem. Não que era ele que tinha matado o seu pai, não era um duelo de vingança, mas era um duelo indo para a redenção, mesmo ele tendo dito que não lutaria com seu próprio pai. Algo que Ahsoka repete ali com o Anakin redimido no momento do treino dela ali no Mundo Entre Mundos ou Visão da Força. A gente vai falar sobre isso, inclusive, num outro vídeo. A lição de Anakin começa aí, porque a Ahsoka tá convencida, a Ahsoka acha que já sabe tudo. Ela, claro, tá uma leve torta de climão entre ela e seu mestre. E Anakin tá pleno. Anakin, a gente tá vendo aí, pela primeira vez, ele tá se portando como um real mestre Jedi. Brincadeiras à parte, após a sua redenção e a sua morte, o escolhido tem plena consciência da força, e principalmente da força cósmica, que é a força que está presente no universo e afeta a tudo e a todos, indo ali mais no detalhe, no caso, a força viva, que é a força que influencia os seres vivos à nossa volta, no caso, né? Então, o Anakin Skywalker, na passagem, como um espírito da força, ele tem mais ciência disso. Seja da dimensão paralela do Mundo Entre Mundos, seja da possibilidade de poder influenciar esse tipo de treinamento, esse tipo de lembrança para com a Ahsoka nas suas memórias. E é esse o pulo do gato. Vamos para o flashback de Ahsoka em Star Wars The Clone Wars, onde a gente vê Ahsoka e Anakin em seus trajes clássicos da série animada, enfrentando uma invasão, provavelmente em Ryloth. Nesse momento temos a Ahsoka adolescente, mas também vivendo como se fosse a Ahsoka que a gente conhece em live action, a Rosário Dawson, e aí nesse momento interpretada pela Ariana Greenblatt. E a Ahsoka, ela deixa bem claro o quanto ela não quer lutar. E isso não é apenas a Ahsoka criança, padawan, ali. A Ahsoka mais velha, ela não quer lutar. Ela está cansada de lutar. Ela está cansada de perder. Porque essa Ahsoka viu muito sofrimento. A Ahsoka que a gente conhece na série é uma Ahsoka que passou por muito após a Ordem 66, passou por muito tendo sido expulsa pela Ordem Jedi e também passou por muito a encarar o que aconteceu com o seu velho mestre ali em Malachor. Dave Filoni diz em alguns painéis e também no Rebels Recon que Ahsoka acredita que Anakin morreu ali no período de episódio 3, A Vingança dos Sith, porque após a Ordem 66, ela sente aquele grande distúrbio na força, mas ela não sente mais a presença de Anakin. Ela deixa de sentir o que aconteceu com seu mestre e, por conseguinte, entende então
que ele faleceu. E aí nós vamos para Star Wars Rebels, onde a Ahsoka tem o primeiro encontro com o Darth Vader e alcança-o na força para poder sentir a sua presença. Ali ela percebe, bem no fundo daquela presença sombria, daquela presença maligna, que Anakin Skywalker existe, que Anakin Skywalker está vivo. E segundo Dave Filoni, é isso que a deixa tão chocada a ponto de desmaiá-la. É essa influência na força tão poderosa que ela sente ali no fundo daquela escuridão que a faz desmaiar. Então a Ahsoka levou isso por toda a sua vida, e isso fez com que ela também se tornasse mais reclusa. Muitas dúvidas apareceram de por que a Ahsoka não influenciou, ou não trabalhou, não lutou na trilogia original em nome da rebelião. E agora a gente está tendo as respostas que, muito provavelmente nesse período, a Ahsoka fez o treinamento da Sabine Wren. Mas isso tá muito além. A gente vê que a Ahsoka tá cansada de lutar. Ela tá cansada de se esforçar, de correr atrás, porque ela viu que não houve sentido. As Guerras Clônicas terminaram na derrocada do seu mestre, aquele que pra ela era o melhor dos Jedi, como ela fala lá em Mandalorian, na segunda temporada. Mas o que a Ahsoka precisava entender é que Anakin precisava treiná-la como soldado, porque ela era um produto da época. As Guerras Clônicas eram o que estava acontecendo e ela precisava aprender como sobreviver. E por mais que isso tenha sido negativo para uma criança, para uma Padawan Jedi ali no momento, você aprender a ser uma soldado naquele momento garantiria a sua vida. E era isso que Anakin Skywalker estava deixando bem claro ali. Ele precisava que ela treinasse para que ela soubesse como lutar e sobrevivesse mais à frente. É algo que a gente vê também em histórias do Jedi, quando Anakin treina ela para sobreviver e ele é tão bruto com ela, a ponto dela desmaiar várias vezes pelos golpes, dos tiros de blaster para atordoar dos Clone Troopers, né? Ela precisa aprender como sobreviver na dor, e é um momento muito difícil para uma criança, mas é isso que ela tem que aceitar a ponto dela poder viver mais à frente, dela poder seguir em frente ali. Essa Ahsoka guerreira que não pode desistir, que não pode ser fraca e não pode sucumbir à escuridão, é a que a gente vê no cerco de Mandalore, após ela ter aprendido tanto com o Anakin. E a Ahsoka que a gente retorna nessa lembrança, né, nesse momento de influência do espírito da força de Anakin pra treiná-la, só que é uma Ahsoka muito dolorida. Como eu falei anteriormente, essa Ahsoka depois, né, ali, essa Ahsoka do cerco de Mandalore tá com as lembranças já da Ahsoka mais velha, né? Então a gente vê uma Ahsoka que tá machucada pelo que aconteceu com seu mestre e que se culpa por isso. É uma Ahsoka ferida que acredita que teve culpa pela queda de Anakin Skywalker para o lado sombrio da força, para ele se tornar Darth Vader. E ela até puxa um momento de DR ali, ela quer chamar a atenção do Anakin, tipo, ela quer finalmente falar sobre isso, né, tirar o Banta da sala e conversar com ele sobre o que aconteceu. E o Anakin, ele é muito direto. Claro, a gente tem a questão do tempo do episódio, né, então a gente não poderia ter uma DR imensa entre Anakin e Ahsoka sobre por que Anakin caiu pra escuridão, mas seria muito interessante de ver. Só que aí a gente tem o Anakin indo direto ao ponto pra mostrar que ela não aprendeu nada. O que é que ele quis dizer com isso? Que ela não aprendeu a se permitir e a deixar ir. É uma lição que muitos dos Jedi precisam ter, que é aceitar e deixar ir. E isso eu não quero trazer aqui como se fosse ignorando os sentimentos. Não, mas é você aprendendo com os seus sentimentos. É você entendendo os seus sentimentos e usando eles para ser melhor lá na frente. E a Ahsoka nesse momento não consegue fazer isso. Ela se culpa, ela tem rancor e ela quer esfregar isso na cara do Anakin. E o Anakin não deixa. O Anakin diz, você não aprendeu nada, vamos de volta pro começo. E agora eu vou te ensinar de outra forma. Anakin torna-se Darth Vader na frente da sua antiga Padawan e continua a lição de um modo mais bruto, um modo mais violento, um modo para aprender pela dor. E isso é algo que o espírito da força de Anakin tem constantemente nas histórias de Star Wars após episódio 6 Retorno de Jedi, seja no Legends ou no Canon, como eu falei no vídeo de análise do episódio de Ahsoka, que você pode conferir com mais detalhes. O espírito de Anakin Skywalker aprendeu pela dor e usou o ódio para cair para o lado sombrio da força, tornando-se Darth Vader. Então, quando ele se redime e torna-se um com a força, nada mais justo do que ele utilizar essa dor que ele viveu, esse aprendizado que ele teve pelos crimes e coisas horríveis que ele cometeu no passado, para ensinar aqueles que precisam seguir em frente. E esse é um dos principais princípios dos espíritos da força. Como eu falei aqui no episódio sobre espíritos da força, eles não têm plena consciência de tudo o que vai acontecer e eles não podem ajudar fisicamente ali no combate para com os seres, né, da luz que estão combatendo a escuridão na história de Star Wars. Até o momento que a gente sabe dos espíritos da força é que eles podem influenciar e guiar
essas pessoas, que é o que acontece com o Luke mais pra frente, que é o que Anakin está fazendo com a Ahsoka, e é o que o Obi-Wan fazia também quando era um espírito da força para o Luke na trilogia original. Então tudo que Anakin, quando se torna Darth Vader na frente de sua aprendiz, precisa é influenciá-la a entender essa lição que ele quer passar, mesmo que seja pela dor, mesmo que seja ela vendo quem ele se tornou, mesmo que seja ela tendo esses flashes do Darth Vader em armadura aparecendo pra ela exatamente como Malachor, como eles se enfrentaram ali na dor, na perda do seu mestre tendo caído para a escuridão. E esse é o viva ou morra que Anakin quer que Ahsoka aprenda, mesmo que seja do modo mais difícil. Ao dizer para Ahsoka viver, Anakin quer dizer para ela seguir em frente. Ahsoka precisa superar o passado e aceitar o que aconteceu para poder ser melhor do que todos, melhor do que o próprio Anakin. E isso ele deixa bem claro quando ele diz que Ahsoka tem dentro dela a mesma coisa que ele teve. Só que ela tem então com ele a oportunidade de aprender, a oportunidade de entender que isso é medo, que isso leva para um caminho muito mais tortuoso e obscuro. E era medo que segurava a Ahsoka até esse momento. A Ahsoka tinha medo ao treinar a Sabine a abandoná-la. A Ahsoka tinha medo ao ser convidada pelo Din Djarin a treinar o Grogu, porque ela viu o que aconteceu com o melhor dos Jedi. Então ela precisava ser não o melhor dos Jedi, ou a melhor no caso, né? Ela precisava ser melhor do que os Jedi. Os Jedi anteriormente, eles estavam presos em dogmas, em seitas, em um estilo de vida que ele eliminava a emoção, eliminava o apego, eliminava o que de melhor temos nos seres humanos, que é o amor. E a Ahsoka estava se fechando e não estava sendo grande como ela deveria ser, porque ela estava se fechando para outras pessoas, porque ela estava se fechando ao apego por esse medo que ela teve a partir de todo esse sofrimento da trajetória dela, desde The Clone Wars como uma soldado, como uma guerreira, até Star Wars Rebels, até o livro, até ela ver o que seu mestre se tornou e até ela treinando Sabine e recusando a treinar Grogu. Então viver era superar e morrer era aceitar essa dor, era viver essa dor, esse trauma de um modo tão intenso que ela não seguiria em frente, que ela não continuaria a lutar, a ser alguém que precisava fazer a coisa certa para salvar os que mais precisavam, os que mais precisam. E a Ahsoka, se sucumbisse a essa dor, ela morreria. Se ela tivesse ainda essa dor, esse rancor, esse medo dentro dela, não só morreria no plano físico, não só morreria e perderia ali para Baylan Skoll, sendo afogada pelo seu momento ali em volta dos mares de Sithus, ela se afogaria pelos seus próprios sentimentos ruins que estavam ainda dentro dela e prendiam ela. A gente vê que ela tava uma Ahsoka mais rancorosa, e eu mesmo achei que ela tava assim porque era uma Ahsoka mais madura, era uma Ahsoka mais velha, que passou por muito. Assim, de todo modo, não tava tão errado assim. Realmente é uma Ahsoka que passou por muito, mas não é maturidade. Não era a maturidade que segurava a Ahsoka e fazia com que ela ficasse mais sisuda, era a dor. Era o medo, era o rancor e era a culpa que ela sentia pelo seu mestre. E agora, depois dessa lição com Anakin, ela está muito mais plena, ela está iluminada. Ela teve o seu batismo em Sithus após ter essa experiência de quase morte com o treino de Anakin Skywalker. Ela abdicou do lado sombrio da força, jogando o sabre de luz de seu mestre vermelho para longe, como o filho dele, como Luke fez, recusando-se a matar o seu pai, recusando-se então a sucumbir a uma dor e a uma culpa que levaria ela para as trevas. A gente viu o olho dela ficando amarelado, a gente viu que as trevas também existem dentro dela, mas as trevas existem dentro de cada um de nós. Até mesmo Yoda assumiu isso em The Clone Wars, no treinamento dele com as Whills, né, com as sacerdotisas dos Whills foram treinar o Yoda e ele encontra o Yoda Darkseid, ele enfrenta o Yoda Darkseid, ele aceita que o Yoda Darkseid existe, mas que ele tem que rejeitar esse Yoda Darkseid para ser melhor do que isso. E isso também acontece com a Ahsoka. No momento que ela joga o sabre de luz, ela tem o seu batismo na água em Sithus, Anakin Skywalker vê que ela tem esperança, que há esperança para essa abusada. E é sobre essa abusada, é sobre essa Ahsoka plena após tanta aprovação, que ela entende agora que ela precisa superar essa dor e essa culpa, e ela tem mais entendimento de tal forma que a sua consciência está limpa, ela está completamente limpa, completamente iluminada, como Ahsoka a branca. Por isso essa é a Ahsoka que a gente vê com esses trajes claros, por isso essa é a Ahsoka que o Dave Filoni quis trazer com referência ao Gandalf, quando ele morre em Senhor dos Anéis e retorna iluminado ali para cumprir a sua missão, porque a sua missão ainda não acabou na Terra-média. E é a Ahsoka que a gente tem ali na série, onde a missão dela ainda não acabou, e ela tá plena, ela está iluminada, e ela está
ciente de que ela precisa viver com esse trauma superado, com uma capacidade de lutar e de ser presente para aqueles que mais precisam, tendo essa dor, tendo essa culpa para trás, para poder então salvar a galáxia e aprender com seu mestre, com os erros dele, para ser uma Jedi muito maior do que todos os outros Jedi que já existiram na galáxia. É essa Ahsoka espirituosa e otimista que a gente vai ver agora na série. Se você não viu a minha cobertura do último episódio, eu convido você a assistir. E também quero que você assista mais vídeos sobre os Purgils, porque eu sei que você quer aprender mais sobre as baleias espaciais de Star Wars. Aproveite e comente aqui essa minha análise da lição do Anakin, que eu acho que é muito poderosa para todos nós levarmos, inclusive, para as nossas vidas. Que a força esteja com você e até a próxima.